Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Henrique aqui, o seu professor de didática, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos. Pessoal, toda vez que eu abro lá no meu Instagram a caixinha de perguntas pedindo sugestão de vídeos aí para vocês, o que mais vocês pedem é o tópico teóricos, né, ou autores da educação. Então, o vídeo de hoje vai ser dedicado a essa temática. Claro que não tem como a gente, num vídeo curto ou num vídeo longo, enfim, falar sobre todos os autores, sobre todos os teóricos aí da didática, da pedagogia, da educação como um todo, né? É um assunto muito amplo, muito vasto, que não vai se esgotar nunca, haja vista que todos os dias a gente tem um universo de pesquisas, de monografias, de dissertações ou teses que são publicadas sobre a educação. Então, o vídeo de hoje eu vou listar os 5 principais teóricos mais cobrados aí na área de concurso público para a educação, beleza? Eu vou me ater nesse primeiro vídeo à parte da didática. Então, por exemplo, Piaget, Vygotsky e Vallon não vão entrar aqui nesse vídeo porque eu vou classificá-los, categorizá-los mais dentro da parte da pedagogia. Então fica para um outro momento, um outro vídeo, beleza? Então vamos lá. Quais são os 5 teóricos mais cobrados aí na área da educação? Primeiro, José Carlos Libânio, campeoníssimo de provas. O Libânio escreveu um livro em 1990 chamado Didática, que eu sempre recomendo a leitura para vocês, tanto para a sua vida como concurseiro, mas também para a sua vida profissional. E esse livro do Libânio, Didática, é a principal referência bibliográfica para os concursos públicos na área da didática. O Libânio, ele fala que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem. Então, isso é campeoníssimo de provas. O Libânio fala sobre planejamento, sobre avaliação, sobre prática docente, prática discente, os elementos que compõem o processo didático. Então, assim, estudar Libânio é estudar a história da didática no Brasil e no mundo. Por isso ele é tão cobrado aí nas áreas dos concursos, beleza? Da educação, claro. Segundo teórico mais cobrado, Paulo Freire, né? Praticamente impossível a gente pegar uma prova de educação que não fale sobre Paulo Freire, patrono da educação brasileira, um cara ligado diretamente à andragogia, que é a educação de jovens e adultos, né? Aos métodos de alfabetização. Ele revolucionou como a educação brasileira é trabalhada. Interessante dizer que o Paulo Freire ele passa a produzir, passa a escrever obras como Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, etc., no exílio. Quando ele é exilado pela ditadura militar, ele vai para o Chile e começa a produzir. A obra de Paulo Freire só é publicada aqui com a Lei de Anistia em 1979, quando ele retorna para o país. Então, Paulo Freire, cujo método dele, né, centrado no aluno, nos chamados temas geradores, criticando a educação tradicional, que ele denominou de educação bancária, muito cobrado também. Terceiro autor, Dermeval Saviani. Saviani escreveu obras como Escola e Democracia, Pedagogia Histórico-Crítica, né? E o Saviani ele vai dizer o seguinte: o método que ele defende, né, o método educativo, ele deve começar e terminar na prática social, né? A prática social inicial, que ele chama de síncrese, e a prática social final, que ele chama de síntese, né? Um assunto aí muito cobrado, muito debatido nas áreas dos concursos, certo? Quarto teórico mais cobrado, né? Aqui a gente vai falar de uma mulher, vamos falar de Vera Maria Kandal e a sua didática crítica ou fundamental. A Kandal defendia uma didática multidimensional, né? O professor precisava dominar as múltiplas dimensões, a técnica, a humana, a sociopolítica, para assim de fato construir um processo de ensino e aprendizagem crítico, fomentando no aluno esse desenvolvimento, esse pensamento crítico, né, para que ele conheça a realidade na qual ele está inserido e, consequentemente, ajude a transformá-la, beleza? Então, a Kandal, bastante cobrada, é a primeira mulher aí da nossa lista.
E o quinto teórico que eu destaco dentro da parte da didática, Cipriano Lucchesi. O Lucchesi escreveu um livro, pessoal, Avaliação da Aprendizagem Escolar, e ele classifica os tipos de avaliação em 3. Nós temos a avaliação diagnóstica, que deve acontecer no início do ciclo. Nós temos a avaliação formativa, que deve acontecer durante todo o processo, e nós temos a avaliação somativa, que acontece ao final. O Lucchesi também destaca para a gente a diferença entre avaliar e examinar. Ele coloca que examinar é muito mais uma perspectiva tradicional, punitiva, né? Ele chama isso de a avaliação ainda jesuítico-comeniana, né? Uma avaliação bem atrasada, com um caráter apenas classificatório. E o ato de avaliar vai, como o nome já sugere, avaliar o aluno em todos os sentidos, né? Se fosse uma foto, seria uma panorâmica, né? Avaliando esse aluno durante todo o processo, beleza? Cipriano Lucchesi. Então, pessoal, recapitulando os 5 teóricos mais cobrados aí da parte da didática: Libânio, Paulo Freire, Saviani, Kandel e Lucchesi, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que você quer ver aprovado aí no concurso junto com você, beleza? Até a próxima, grande abraço.